noite. Ele é um dos mais respeitados economistas brasileiros. Acredita que o país tem tempo para acertar sua economia, mas é preciso acelerar as reformas. No centro do Roda Viva, o professor Afonso Celso Pastore. Paulistano, 60 anos, bacharel e doutor em economia pela Universidade de São Paulo. Ele está na USP há quase 20 anos como professor titular de macroeconomia. Na vida pública, foi secretário da Fazenda de São Paulo em 79 e presidente do Banco Central em 1983. Entre livros e artigos, o professor Pastore já escreveu praticamente sobre todos os temas econômicos, criticando o déficit público, as altas taxas de juros, defendendo a abertura econômica e o ajuste fiscal. Foi contra o Plano Cruzado e o Plano Verão. Apoiou o Plano Real, mas diz que as reformas são urgentes e que o déficit externo é insustentável e que faltam incentivos às exportações. Para entrevistar o professor Afonso Celso Pastore, nós convidamos essa noite o Marcelo Pontes, diretor de redação do Jornal do Brasil. O Celso Pinto, colunista da Folha de São Paulo. A Miriam Leitão, colunista do jornal O Globo e comentarista da Rede Globo de televisão. O empresário Boris Tabakoff, diretor do Departamento de Economia da Fiesp. O Paulo Sotero, correspondente do jornal O Estado de São Paulo em Washington, que estava em São Paulo, e nós pusemos ele para trabalhar um pouquinho aqui em São Paulo. O Roberto Teixeira da Costa, vice-presidente do Banco Sul América e presidente do capítulo brasileiro dos Conselhos de Empresários da América Latina. E o José Paulo Kupfer, editor e comentarista do programa Negócios e Companhia, da Rede Bandeirantes e da Rádio CBN. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros. Você também pode participar desse programa fazendo perguntas pelo telefone 011, código de São Paulo, 252-6525, 252-6525. Se você preferir o fax, use o número 011-874-3454, 874-3454. Ou você pode ainda enviar as suas perguntas pelo nosso endereço na internet, que é rodaviva@tvcultura.com.br. rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, professor Pastore. Boa noite. Professor Pastore, o susto dos tigres asiáticos já passou no Brasil ou ainda temos alguma coisa a temer aí pela frente? Olha, a minha impressão é que o susto dos tigres asiáticos não andou pelo Brasil. Então, a Tailândia sofreu um ataque especulativo e várias economias asiáticas tiveram ataques contra as suas reservas. Simultaneamente, no Brasil, ocorreu um fenômeno de extrema volatilidade nas bolsas de valores. Você teve dias de queda de 9%, dias de recuperação de 6% a 7%, seguida novamente uma queda de 8%. É evidente que pessoas olhando essas oscilações enormes nos índices da Bolsa, poderiam associar isto a uma consequência do fenômeno da Tailândia, ou até certas pessoas poderiam sugerir de que isto fosse uma indicação de um início de ataque contra as reservas, contra o real. Um economista atento que olhasse para tudo que se passou na área econômica, não apenas para aquilo que se passou na Bolsa, no entanto, iria notar algumas outras características. A primeira delas foi uma subida muito forte das taxas de juros nos mercados futuros de juros. Como que nos dizendo que os mercados acreditam que se o governo precisar puxar a taxa de juros para cima, para atrair capitais e defender a posição de reservas, ele o fará. Quer dizer, nós assistimos a uma inclinação muito forte da taxa de juro a termo, quer dizer, das taxas para 30, 60, 90 dias. Simultaneamente, não houve nenhum sintoma no mercado futuro de câmbio, nem nos forwards de câmbio da Bolsa Mercantil e de Futuros, e nem nos preços das NTNs denominadas em dólar. Ou seja, as evidências que vieram do mercado de câmbio foi de que a demanda por hedging não cresceu depois do problema da Tailândia. Ora, um ataque especulativo só ocorre quando se instala na cabeça dos agentes econômicos a noção de que a probabilidade de ocorrer uma desvalorização discreta da taxa de câmbio é alta. Se tivesse ocorrido a noção de que poderia ocorrer uma desvalorização discreta da taxa de câmbio no Brasil, a demanda por hedging teria crescido e esses sinais teriam aparecido nos mercados futuros. Ao contrário, o que ocorreu
foi uma subida da taxa de juros nos mercados futuros, indicando de que os agentes econômicos esperam que o governo defenda a posição de reservas. E na marola da subida da taxa de juros no mercado futuro, acentuou-se a queda na Bolsa, que é um fenômeno natural de queda quando ocorre uma subida na expectativa de subida de taxa de juros. Particularmente se você tiver os tomadores de ações com posições muito alavancadas no mercado de ações. O que me parece que nós assistimos foi, eu não quero dizer com isso que o Brasil jamais sofra ataques especulativos, nada disso, isso é um outro aspecto, né, da história. Pode ser que um dia tenha, e eu espero que não. Mas neste caso, eu não consegui ver nenhum sintoma de que o efeito Tailândia fosse um efeito direto sobre o mercado de câmbio. Professor, o seguinte, eu queria antes fazer uma pergunta que não é para saciar a minha curiosidade, mas eu acho que é do telespectador. Os economistas, eles inventam, cada dia aparece com uma palavra nova e nós, jornalistas, aceitamos essas palavras e escrevemos sobre elas e usamos. E agora a gente apresentou aos leitores e telespectadores a expressão ataque especulativo. Então eu queria que o senhor explicasse para o telespectador, que não é economista, que não é especialista, como é que acontece um ataque especulativo? Quando ocorre a percepção de que vai ocorrer uma desvalorização cambial forte e discreta, um número grande de desvalorização, pessoas que têm passivos em dólares, pessoas que tomaram dinheiro emprestado na moeda externa, terão uma perda de capital muito forte. Quer dizer, numa situação como esta, os indivíduos que têm passivos em dólares querem converter os seus passivos em dólares para passivos na moeda doméstica. Quer dizer, no caso do baht na Tailândia, ou no caso do peso no México, como foi em 1994, quer dizer, a perspectiva de uma desvalorização cambial gerou na cabeça dos detentores de passivos em dólares que eles teriam uma perda de capital forte, quer dizer, um prejuízo derivado da desvalorização da moeda. Num momento como este, ocorre uma tendência muito grande a quitar os passivos na moeda externa e assumir posições ativas na moeda externa. Se tiver um título público denominado em reais, um título público denominado em dólar, a perspectiva de desvalorização cambial faz com que o indivíduo queira reter o ativo denominado em dólar e não queira ter um empréstimo que seja corrigido em dólar. Isto produz uma demanda por ativos em dólar. Se existirem ativos em dólar na economia suficientes para que os indivíduos se cubram do risco cambial e existir confiança de que o emissor deste ativo em dólar honre o ativo, o sistema se cobre do risco. Se não, as pessoas vão pré-pagar as suas posições passivas em dólar e o único jeito de pré-pagarem isso é comprando dólares do Banco Central. Se o Banco Central não vender os dólares, a taxa de câmbio se desvaloriza. Agora, os bancos centrais, muitas vezes, e no caso do México não queria, as autoridades mexicanas não queriam que ocorresse uma desvalorização do peso, e no caso da Tailândia, as autoridades tailandesas não queriam que ocorresse uma desvalorização do baht. A única maneira desses dois bancos centrais evitarem a desvalorização do baht e do peso foi suprirem o setor privado da quantidade de dólares que o setor privado queria para si. Quer dizer, de onde tiram esses dólares? Tiram da reserva. Quer dizer, o que eu acabei de escrever para você é exatamente como se materializa um ataque. Mas o que isso confirma, pastor, é que basicamente essas crises são geradas, portanto, de dentro para fora e não de fora para dentro. Essas crises são geradas quando os fundamentos da economia estão errados. Há dois tipos de fundamentos que podem estar errados. Um primeiro, toda essa teoria sobre crises especulativas vem evoluindo desde 1979, quando um economista do MIT chamado Paul Krugman publicou um primeiro artigo teorizando como ocorrem os ataques especulativos. Naquele momento, o que ele fez foi supor que um país que tivesse câmbio fixo, como é o caso da Argentina, e tivesse um fundamento errado, que era a política fiscal. Política fiscal expansionista, financiada, esse déficit financiado por emissão de moeda. É claro que se a taxa de câmbio é fixa, a moeda é endógena. Se você expande o crédito doméstico para poder pagar o déficit público, você diminui a posição de reservas. A diminuição da posição de reservas é extrapolada para o mercado para chegar a zero num particular ponto. Antes que ela chegue a zero, surge a ideia de que você vai desvalorizar a moeda doméstica. Quando isso ocorre, ocorre o ataque especulativo. Pois é, o que estava errado aqui era um fundamento que era o déficit público alto. No caso da Tailândia, não tinha déficit público alto. No caso da Tailândia, tinha política monetária. Baixas reservas, como tinha no México,
E a taxa de juros foi, antes do grande ataque, foi sendo elevada a ponto de ter subido mais de 1000%. Queria perguntar para o senhor exatamente isso. A ideia de que é possível resistir aos ataques com posições elevadas de reserva cambial e, pelo que parece até aqui, como o próprio mercado vê aqui no Brasil, com uma disposição de subir os juros até onde for necessário, na Tailândia parece que não funcionou. Abriu-se uma nova situação em que nada disso resistirá quando o ataque for feito diante de fundamentos frágeis. É isso mesmo? Só para completar, a Tailândia tentou uma terceira defesa, que é controle cambial. Proibiu os bancos de dar empréstimos para bancos offshore. Enfim. Quer dizer, ou seja, usou os 3 instrumentos. Elevou os juros, fez intervenção usando reservas e criou controles cambiais. Como a Espanha tentou em 92, também não deu certo. No entanto, nada disso impediu que o ataque fosse bem sucedido. Quer dizer, numa situação de vulnerabilidade, quer dizer, qual é o limite? Porque realmente esses exemplos da Tailândia agora e de outros países, também em 92 na Europa e outros países da Ásia agora, mostram que nem sempre você, mesmo tendo algumas armas disponíveis, os bancos centrais são capazes de evitar uma desvalorização. E algumas vezes também, mesmo tendo as armas, eles não querem evitar, porque o custo de evitar acabaria sendo excessivo, não é isso? Vamos pegar 2 exemplos da Europa, para começar por um lugar que já aconteceu há algum tempo e que são fatos conhecidos. Em 1980 e poucos, 88, 89, houveram 2 ataques, um em cima vários, mas 2 importantes. Um foi sobre a Inglaterra e outro foi sobre a França. A Inglaterra decidiu sair do sistema monetário europeu, alargou as suas bandas de flutuação e deixou desvalorizar a Libra. Porque decidiu não subir taxa de juros, decidiu não defender a paridade da Libra com relação ao marco alemão, a moeda na qual estava presa dentro do sistema monetário europeu. A França decidiu manter o franco francês com relação ao marco. Você está lembrado que um país europeu, que acho que foi a Suécia ou a Noruega, não me lembro direito qual dos dois, que puxou a taxa de juros... Suécia, 400% ao ano. 400% ao ano. E realmente teve que desvalorizar a coroa sueca, não aguentou nem com essa taxa de juros, que vai um pouco na linha do que você... A Espanha criou milhares de mecanismos de controle cambiais. No entanto, a França resistiu. Professor, A França resistiu. vamos falar do real? A França resistiu. Eu estou só respondendo a pergunta do Celso, nós já voltamos ao real. A França resistiu àquele ataque especulativo, em essência, porque o Deutsche Bundesbank resolveu aguentar a França. Houve um determinado momento que o Bundesbank disse o seguinte: vem que tem o que for necessário. E mesmo assim a França gastou 50 bilhões de dólares antes de... Deixa eu lhe dizer o seguinte, a única coisa que permite um país fugir de um ataque especulativo é ter bolso fundo. Se os Estados Unidos tivessem encostado 40 bilhões de dólares em cima do México antes que o México sofresse o ataque especulativo, não tinha acontecido o problema com o México. Se hoje alguém tentar um ataque especulativo contra a Argentina, dificilmente vai ter sucesso, porque o M4 da Argentina é próximo do tamanho da reserva. Embora não tenha os Estados Unidos sustentando a Argentina se sustenta a si própria, porque ela tem liquidez suficiente. O Brasil tem que cuidar de acertar os seus fundamentos, porque ele é vulnerável. Pois é, ele não está sofrendo ele agora. É isso que eu queria. 60 bilhões de dólares de reserva é suficiente ou não? 60 bilhões de dólares de reserva é suficiente quando você conserta o lado fiscal, quando você conserta a política monetária, quando você evita que a dívida, que o déficit na conta corrente escale para valores muito altos. Se o governo produz políticas econômicas que permitem crescimento de exportações parelhos com importações, reduz o déficit público o suficiente para dar espaço para a política monetária ser usada dentro da dimensão do que ela pode ser usada, 60 bilhões de dólares é mais do que suficiente para poder aguentar a reserva. Agora, é necessário que tanto a política fiscal quanto a política monetária sejam colocadas em dosagens corretas para que se remova o fundamento errado que pode produzir a visão de que o desajuste externo conduz a alguma coisa parecida com uma desvalorização. Professor, qual é o diagnóstico, trazendo sua análise para o Brasil? Como, já que estamos distantes, provavelmente, de processos semelhantes aos da Tailândia, como caracterizaríamos o problema brasileiro que, por coincidência, tem sua vulnerabilidade nas contas externas? O Brasil vem assistindo a 2 processos ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu tenho insistido muito. Deixa eu voltar a insistir.
o Brasil abriu a sua economia a partir de 1991, 92. E abriu em dois sentidos. Abriu na conta comercial e abriu na conta de capitais ao mesmo tempo. Por volta de 1991, o movimento de capitais voltou no mundo. E voltou de uma forma muito vigorosa, com todo o desenvolvimento tecnológico que os mercados financeiros internacionais tiveram. A abertura comercial, representada pela remoção de todas as barreiras não tarifárias e pela redução de tarifas, produziu uma redefinição do processo produtivo no Brasil que ainda está em marcha. Esse é o problema. O crescimento das importações produzidos pela abertura comercial é algo que ainda vem se fazendo. Eu insisto em dizer o seguinte, a importação vem crescendo no Brasil a um ritmo parecido com 16%, 15% ao ano. A exportação vem crescendo no Brasil, depois dessa recuperação de exportação de commodities, em torno de 5%. Quer dizer, há um descompasso entre crescimento de importações e crescimento de exportações que vem crescendo. Quando as pessoas disputam, não, o déficit comercial esse ano não vai ser 12 bilhões, vai ser 11 ou vai ser 13. É irrelevante se vai ser 11, se vai ser 12 ou se vai ser 13, porque a ordem de magnitude é em torno dessa. O que não é irrelevante é o crescimento da importação, em torno de 14, ou de 15, ou de 16, ou de 13, ou de 9, ou de 10, que seja, e a exportação crescendo a 3, a 4, a 5, quando ela só foi puxada para cima pelo crescimento das commodities. O Brasil, ao lado da abertura comercial, produzia um programa de estabilização que ancorou a estabilização de preços na taxa de câmbio, fundamentalmente, sem ter feito o ajuste fiscal que era requerido que fosse feito. Quer dizer, uma abertura comercial sozinha requer ajustes técnicos de taxa de câmbio para produzir a compensação para equilibrar a conta corrente. Um programa de estabilização que valorize a taxa de câmbio produz uma segunda força na direção de elevar o déficit externo. Em cima disto, há um terceiro problema. O déficit em contas correntes não é só explicado contabilmente por um câmbio que se valorizou ou por uma abertura comercial. Ele é explicado também pelo excesso de gastos totais domésticos relativamente à produção doméstica. E no caso brasileiro, há um elemento que bombeia gastos para dentro do sistema econômico, que é a política fiscal expansionista, que requereu que o Banco Central entrasse numa política monetária contracionista para evitar que isso gerasse um buraco externo ainda maior. Ocorre que a política monetária contracionista gera defeitos ampliadores, gera um efeito ampliador sobre a dívida pública do governo. Vocês percebem que o déficit operacional de 95 para 96 só caiu porque o governo conseguiu trazer a taxa de juros para esse nível alto que ela está hoje, que é 12,5% ao ano, no cupom cambial. Quer dizer, e produziu efeitos de redução do nível de investimento privado, de redução de consumo. O déficit primário, né? Porque a alta taxa de juros fez com que o déficit operacional fosse muito alto. Bom, vou te dizer. E há uma contradição. Pastor, você não acha como é que fica esse problema de que a taxa de juros elevada tem um fator de política contenção, monetária mas ao mesmo contracionista, tempo provoca um aumento do déficit? Política monetária contracionista produz política fiscal expansionista. Essa é uma das consequências. Pastor, você não acha que a economia agora, estando crescendo a uma taxa menor, você não vai ter talvez uma situação em que as importações vão crescer a um ritmo menor e vai estimular os industriais a exportarem mais? Isso não pode ser um efeito que os últimos 2 meses já sinalizaram de diminuir um pouco esse quadro, ou você está pessimista sobre a exportação? Você não vê condição nenhuma do Brasil aumentar a sua exportação? Você subscreve a tese de que nós realmente estamos condenados a ser exportadores de produtos sem valor agregado, que a nossa pauta de exportação é muito limitada? Você acha que esse é o diagnóstico correto? Ou você acha que os últimos 2 meses, maio e junho, foram meses muito fracos da economia, né? Quer dizer, isso vai induzir as empresas a olhar novamente para o mercado externo. Roberto, eu não subscrevo tese nenhuma. Eu olho os dados e vejo o que eles me contam. Os dados me mostram que até há 1 mês atrás as importações não haviam cedido. Isso é o que os dados estão te mostrando. Eventualmente, neste mês, pode acontecer alguma reversão. Agora, eu estou suficientemente escolado em olhar para dados para não me superexcitar com dados de 1 mês, depois de vários anos de taxa de crescimento numa certa direção. Eu não quero negar que não possa existir redução de importações, eu vou te dar aonde eu acho que isso pode vir. 16% de crescimento ao ano não é algo que seja explicável por crescimento econômico. Esse ano, se o Brasil tiver uma grande performance, vai crescer os 4% que o ministro Malan está falando, que eu acho que tem um pouco de otimismo nisso.
Estimativas de demanda de importações mostram que ela tem uma elasticidade de renda da ordem de 2. Quer dizer, 4 vezes 2 dá 8. A importação tinha que estar crescendo a 8, ela está crescendo a 16. De 8 para 16 não é crescimento econômico, é abertura comercial. Perfeitamente. Aí você diz o seguinte, a abertura comercial está provocando esse efeito. Eu digo, reduziu a importação nesse último mês. Hoje eu perguntei para um colega nosso, de um banco conhecido nosso, ele me dizia o seguinte, meus clientes da área de eletroeletrônica me dizem que houve uma redução de importações. Eu não duvido disso. Eletroeletrônica, depois que levantou a lei de informática, passou a importar componentes eletrônicos, graças a Deus, né, para tirar aquela irracionalidade que existia do país ter que produzir produtos que não sabia produzir a custos muito mais altos, gravando o consumidor lá em cima com preços enormes. Quer dizer, passaram a importar componentes eletrônicos e com isso geraram um crescimento tão grande da produção dos produtos eletrônicos que televisores no Brasil passou de uma produção de 2 milhões de televisores ano para 8 milhões de televisores ano no ano passado. Só que o pessoal da produção de televisores foi otimista demais nesse começo de ano, julgou que esse crescimento ia continuar naquele ritmo, se programaram para isso, importaram. Estocaram. Quando importaram, ficaram com estoques altos, cortaram a sua produção temporariamente e temporariamente caiu a importação de componentes eletrônicos. Daqui a pouco ela volta a crescer, quando desovar o estoque. Agora, tu sabes quanto é a importação de componentes eletrônicos na pauta de importação total do Brasil? Em matérias-primas, nós importamos no ano passado perto de 18 bilhões de dólares. Componente eletrônico aqui dentro não dá 2, não dá 3. Quer dizer, nós estamos falando de uma redução. Olha os químicos, que são muito maiores do que a componente eletrônica, e químico não baixou. Deixa eu te dizer, na hora que nós absorvermos esse efeito da abertura, a nossa importação vai cair para um ritmo explicado pelo produto da elasticidade de renda, pelo crescimento da elasticidade de renda, pelo crescimento da renda. Se isto for cair no futuro para um ritmo de 8, eu concedo, eu acho que pode. Só que nós não podemos dizer que já caiu para o ritmo de 8. Agora, suponha que caia para o ritmo de 8. Se você fizer um gráfico sobre o comportamento das exportações, você verifica que nestes últimos 3 meses o crescimento de exportações se elevou só porque cresceu a exportação de soja e de café por uma combinação de preços internacionais mais altos com uma safra agrícola excepcionalmente alta. Pastor, a exportação de manufaturas está rigorosamente constante ao nível de 3 bilhões de dólares mês da metade de 1995 até ontem. Professor, quer dizer, gostaria de... o que acontece é que tudo encerrada a safra, essa, a exportação volta para níveis menores. Essa dúvida do Roberto, de que professor, somente se crescerá a exportação com produtos de maior Valor conteúdo agregado. tecnológico, maior valor agregado, é uma meta muito difícil e sem prazo. Já se começa a discutir a possibilidade de se voltar atrás a esse conceito e, no caso brasileiro, o agribusiness, a agroindústria, é um fator extremamente importante na recuperação a curto prazo. Isso leva a outro ponto, que o Brasil abriu o comércio e não pediu nada em contrapartida. É uma crítica que eu ouço com E que muita se frequência. poderia crescer nos produtos primários de origem agropastoril numa negociação mais bem feita dos interesses brasileiros. Vamos colocar a coisa da seguinte forma. Para crescer a exportação, tem que crescer produtividade para deslocar os custos de produção para baixo. E tem crescido. Crescimento de produtividade, para crescer, não pode vir do azul do céu. Tem que vir de investimentos em tecnologia, em capital humano, em estoque de capital físico. Outro dia eu estava vindo da Argentina para o Brasil no avião, quando uma pessoa que terceirizou a conta de exportações e de importações de uma grande montadora me dizia quanto eles investiram. Eles tomaram toda a logística dessa montadora de automóveis, e 2 montadoras de automóveis que eu sei terceirizaram a logística da distribuição de carros. Se você perguntar quantas pessoas estão sendo empregadas nesse tipo de atividade, são várias pessoas que estão sendo empregadas nesse tipo de atividades, algumas centenas de pessoas empregadas nesse tipo de atividade, essas pessoas estavam na folha de pagamentos dessas 2 montadoras, ou dessas N montadoras. E hoje estão na folha de pagamentos do setor de serviços. A maneira como vocês, empresários, calculam a produtividade é pegar a produção da indústria e dividir pelo emprego da indústria, como que se essas pessoas que hoje prestam serviços em companhias de serviços
prestando o mesmo serviço para as companhias industriais, não estivessem mais prestando nenhum serviço para a indústria. Você tinha que somar os dois níveis de emprego. Deixa eu lhe colocar. Eu não quero generalizar. A única coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte: se você pegar esse número, a produtividade no Brasil cresceu 60% nesses últimos 5 anos. Coça a tua cabeça, doutor Roberto Teixeira da Costa. Imagina se você pode acreditar que 60% de crescimento de produtividade seja alguma coisa que esteja próxima do que se passou no Brasil de hoje, em termos de melhoria de eficiência produtiva. Eu não nego que não esteja existindo um crescimento de produtividade, mas eu acho que não há forma de nós aceitarmos a proposição de que estes números são números corretos do ponto de vista do crescimento de produtividade. Os números da indústria paulista são 45% nos últimos 5 anos. Professor, eu queria lhe perguntar o seguinte: se o governo estivesse tendo mais sucesso do que está tendo no momento no ataque ao déficit público, nós estaríamos tendo esta conversa com o mesmo grau de preocupação sobre o balanço das contas externas? E a continuar a situação como está, a continuar esse aparente impasse, o que se deve fazer para evitar o agravamento da situação das contas externas que o senhor se refere? Há algo que o governo devesse fazer? Olha aqui. Governo no sentido amplo, né? Primeiro, dá um crédito ao governo sobre alguma coisa que aconteceu no lado fiscal. E eu acho que são duas coisas que aconteceram, essencialmente no lado fiscal. A primeira, a redução das estatais. Quer dizer, o programa de privatizações é um programa que está em marcha, não é uma coisa pequena. E é algo que permite que o governo recompre dívida pública, que produza uma redução permanente de déficit público. Em segundo lugar, o governo vem enfrentando os estados. Você já privatizou um banco, o Banerj. Você tem hoje encaminhado um processo de privatização do Banespa. Nós tínhamos uma dor de cabeça contínua com o vazamento de emissão de moeda por parte dos estados que existia através dos seus bancos estaduais em cima do redesconto no Banco Central. Vários estados tiveram que comprometer ativos seus para refinanciarem dívidas com o governo federal. E, recentemente, o governo federal, num caso como este de Alagoas, fechou a porta. Fechou a porta com uma certa cautela para não impedir a continuação da discussão das reformas constitucionais no Congresso, mas visivelmente obrigou que o governo de Alagoas voltasse atrás num erro fiscal extraordinário que foi essa negociação com os usineiros, que no fundo erodiu a receita do Estado de Alagoas. Professor, Os estados vêm melhorando o seu déficit público e as privatizações vêm ocorrendo. Quem vem progredindo menos no déficit público é o governo federal. Quer dizer, no governo federal você não vê, eu quero dizer, progredindo menos. Eu não estou acusando o governo federal de não ter progredido nada. O governo federal progrediu bastante no déficit operacional quando baixou a taxa de juros ano passado e progrediu alguma coisa no superávit primário deste ano. Mas ainda assim é uma velocidade lenta. E na medida em que essa velocidade é lenta, ela tem que ser acelerada para dar à política monetária uma carga menor do que a política monetária vem suportando na economia brasileira. Quer dizer, com a política monetária nessa carga de contracionismo, nós vamos ficar tendo que rezar para os investimentos crescerem, porque simplesmente o custo de capital é alto demais. Quer dizer, não há forma de você promover um crescimento econômico mais acelerado com esse grau de expansionismo. Precisaria de uma explicação, professor Pastore. O senhor está dizendo que não crescem os investimentos. A gente divulga, lê, ouve uma montanha de investimentos sendo feitos ou sendo anunciados. Será que é uma mera substituição? Será que isso não é investimento novo, como parece que se quer vender, que a gente acredite? Zé Paulo, a taxa de investimento no Brasil está por volta de 16%, 17% do PIB. Esses são os dados do IBGE, os dados das contas nacionais. Quando o Brasil crescia 6, 5, 7% ao ano lá atrás, 26. era 24% a 25% do PIB. Quer dizer, há uma correlação muito estreita entre a taxa de crescimento econômico e a taxa de investimento. A taxa de investimento, alguns anos atrás, era baixa porque as incertezas na economia quanto à existência de choques, congelamento de preços, etc., eram muito altas. Essas incertezas foram removidas, mas não foi removido ainda o efeito da taxa de juro alta, o que afugenta o investimento. Mas o que são esses investimentos, então, que são anunciados aí aos borbotões? Entre o investimento externo no setor automobilístico. Quer dizer, o governo criou um sistema, um regime automotivo que produzia um aumento da taxa de retorno sobre o investimento em montadoras de carros dentro do Brasil.
com tarifas colocadas sobre a importação, com tarifas menores sobre partes componentes, que apesar da taxa de juros ser alta, este setor teve uma taxa de retorno mais alta. Um segundo setor que investiu foi o setor de eletroeletrônica. Você revogou uma coisa horrível que se chamava Lei de Informática, que no fundo liberou o setor para investir. Então você tem exemplos localizados de incentivos que ocorreram e que permitiram crescimento de investimentos localizados. Mas você não tem esse investimento no setor de bens de capital, você não tem esse investimento no setor têxtil, você não tem esse investimento no setor de confecções, você não tem esse investimento em muitos outros setores da economia brasileira. O que faz com que a taxa de investimento seja uma taxa relativamente baixa, apesar de ele ter crescido em certos setores que tiveram os incentivos. Quer dizer, há uma diferença entre a taxa global e isso significa o quê? Com a taxa baixa, o que significa? Com a taxa baixa significa que a taxa de acumulação de capital e, portanto, de crescimento econômico vai ser baixa. Isso é fatal. O senhor, por favor, há pouco falou que houve alguns avanços nos estados, né? Agora, no momento, os governadores estão se queixando de muita pressão no funcionalismo, e hoje o país tem pelo menos 11 estados, em 11 estados há greves de PMs, de polícia reivindicando aumento salarial. E aumento salarial muito acima dos padrões normais que estão concedidos a outras categorias. Como sair dessa? Como sair desse tipo de pressão que os governadores estão? Por exemplo, os governadores vão ter que desistir das guerras fiscais. Governadores estão dando incentivos, renunciando à receita tributária para atrair indústrias para os seus estados. A indústria vem junto com mão de obra, vem junto com população, vem junto com migração. A migração vai demandar escola, vai demandar hospital, vai demandar saneamento básico, água, esgoto, etc. E os governadores vão ter que tirar isso de onde? Da receita tributária. Quer dizer, há um desejo de produzir o desenvolvimento industrial do Estado. Agora, há uma diferença aqui entre se o Estado pode ou não pode. O Estado pode tirar indústrias que iriam para outros estados, mas a soma dos estados, tirando indústrias que iriam para outros estados, não consegue aumentar o número de indústrias que se instala no país. Porque o número de indústrias que se instala no país depende da política macroeconômica global. Então fica uma guerra por um bolo menor. E a guerra por esse bolo menor erode a receita tributária dos estados, e na medida em que surgem as reivindicações como essa da polícia, o Estado quebrado não tem como atender. Quer dizer, os estados têm que cuidar da sua receita, economizar nos seus gastos e tratar melhor o seu funcionalismo, a sua polícia, naquilo que for possível ter. Eu acho que o seu argumento é válido, mas nos casos onde tem havido, com maior seriedade, a crise da polícia, não houve disputa de incentivo fiscal na Paraíba. No caso de Alagoas, houve. Alagoas. Na Alagoas houve. Desperdício fiscal, mas não simplesmente o governo entregou o ICM para os usineiros. Isso não tem nada a ver com guerra diferente. fiscal, professor. Não, isso não tem a ver com guerra, isso tem a ver com malversação fiscal. Exatamente, é isso que eu queria dizer. Professor, Miriam, depois eu faço. Professor, o senhor disse esse fim de semana que o déficit externo é insustentável. Aliás, eu tenho dito isso há meses, aliás, eu tenho dito isso há anos. Quanto tempo mais o governo consegue sustentar um déficit insustentável? E outra coisa, esse diagnóstico do senhor é um diagnóstico sobre o qual vários economistas concordam. É preciso reduzir o déficit público, é preciso diminuir a fragilidade externa e tal. Agora, o senhor mexeria no câmbio? Outra coisa, o déficit público está sendo reduzido da maneira como é possível reduzir na democracia, com negociação, com idas e vindas. O que o senhor faria diferente se estivesse lá? Miriam, se você me permitir, professor, sobre a questão do câmbio, o Newton Timeleiro, que é advogado em Porto Alegre, o Frederico Wagner, que é administrador de empresas, mora aqui no bairro de Genópolis, o Rodrigo Simões, daqui de São Paulo, e o Dirceu, pelo e-mail, mandou Dirceu Teruia, de Presidente Prudente. Todos eles perguntam se é preciso mexer no câmbio, quando mexer no câmbio, que taxas mexer no câmbio. O câmbio é o assunto mais emocional de todas as discussões nas quais economistas e não economistas se envolvem. Ele tem essencialmente duas dimensões. Ele tem uma dimensão de um preço relativo. Se você desvaloriza o câmbio, você aumenta o preço dos bens transacionáveis no mercado internacional relativamente a serviços, relativamente a bens domésticos, relativamente a salários. Você estimula a produção de bens substitutos de importação, estimula a produção doméstica de bens exportáveis. Portanto, você reduz a importação
e você aumenta exportações, na dimensão de preço relativo. Mas ele também é uma variável nominal que comanda, junto com ela, N preços da economia que são absolutamente fundamentais para determinar o curso do nível geral de preços. A resistência de mexer no câmbio, por parte do governo, é uma resistência perfeitamente compreensível, diante do fato de que, quando no passado o governo indexou a taxa de câmbio, ele simplesmente perdeu o controle do processo inflacionário. Eu tenho uma grande simpatia pela proposição de evitar mexer no câmbio, porque isso, no fundo, é um instrumento extraordinariamente importante para produzir estabilidade de preços. E quando o governo usa esse instrumento para estabilizar preços, ele realmente quer nos mostrar que ele está no caminho de tentar encontrar compromissos fiscais e monetários que evitem a correção contínua de taxa de câmbio que produzam mais inflação na economia. De forma que tentar evitar mexer em câmbio, ou estabilizar a taxa nominal de câmbio, é um objetivo de política econômica muito importante. Agora, para evitar de se mexer em câmbio e para estabilizar a taxa de câmbio, é preciso criar condições macroeconômicas que conduzam à sustentabilidade disto. Nesse sentido que a gente usa a palavra sustentabilidade. Sustentabilidade não é do déficit público, a sustentabilidade é da política econômica. Uma política econômica sustentável é aquela que pode ser repetida indefinidamente por um número muito grande de períodos, sem que isso termine numa ruptura, sem que isso termine numa crise, sem que isso termine numa desvalorização e etc. Evitar desvalorizar implica conter a demanda interna num nível que seja compatível com aquela taxa de câmbio. A política fiscal, obviamente, não está contida numa dimensão que permita sustentar a taxa de câmbio. Para compensar isso, o governo vem cortando a política monetária. Quando ele corta a política monetária, ele desestimula o investimento privado. E aquele crescimento que o Roberto Teixeira da Costa reclamava agora há pouco, que precisava ter crescimento de produtividade, a redução de custos, etc., não tem como se materializar, porque você não tem uma taxa de investimentos. Mas numa democracia é possível fazer mais rápido, professor? Deixa eu lhe colocar o seguinte. É possível na medida em que você crie pressões dentro da sociedade para que isto ocorra. Mas mais pressões do que tem sido feitas? Deixa eu colocar uma coisa. Eu não gosto muito de entrar nessa questão que não é da minha especialidade, que é a parte política, mas deixa eu me dar a minha opinião. O senhor tem falado cada vez mais, hein? Deixa eu me dar a minha opinião a respeito. Não dá para separar. Eu não conheço o executivo do mundo que manda um projeto para o legislativo e deixa as coisas acontecerem de acordo com... Os congressos são caixas de ressonância. Os congressos são caixas onde desembocam pressões da sociedade. Você manda para o Congresso uma reforma de Previdência dizendo que o sujeito tem que se aposentar no mínimo com 65 anos. Quem se mobiliza não é quem tem 60 Quem se mobiliza não é quem é a favor disso. Quem se mobiliza é quem é contra. Estes são os grupos que vão ao Congresso e que vão pressionar os deputados, vão pressionar os senadores, vão pressionar os partidos para que não seja aprovada a reforma. A reforma, para ser aprovada, tem que mobilizar grupos de pressão que vão a favor da reforma. E o papel que deve ser feito para poder gerar esta pressão é o papel do Executivo. O Executivo tem que criar uma ideologia de crescimento econômico, tem que criar um programa de crescimento, tem que convencer a sociedade que o seu programa é um bom programa. E na medida em que ele produz este tipo de pressão, ele vai gerar pressões sobre o Congresso que serão favoráveis à aprovação das reformas. A minha grande queixa no Brasil de hoje tem sido esta. Eu acho que as ideias que têm emanado do governo federal, do governo Fernando Henrique Cardoso, são boas ideias. A reforma da Previdência inicial, não essa que foi aprovada, era uma reforma razoável. A reforma administrativa que cortava a estabilidade, não essa estabilidade que foi cortada, aquela outra estabilidade que nós queríamos que fosse cortada, era uma reforma que gerava flexibilidade para reduzir gastos. É um governo que cede demais e mobiliza pouco. É um governo que, na verdade, tem grandes ideias, mas na hora de mobilizar para obter as pressões, na prática ele não consegue. Por quê, professor? Por quê? Faz falta um fast track. Aí é que me escapa. A única coisa que eu consigo apontar é a minha decepção com relação a esse fato. Eu gostaria que fosse diferente, mas não tem sido.
Professor, E, no fundo, é um Por isso custo que acham que a professor, reforma tá conosco. política é numa tão mais importante do que numa a entrevista econômica. que o senhor deu ao Jornal Estado de São Paulo nesse último domingo, publicada nesse último domingo, o senhor acho que menciona um pouco qual é o seu diagnóstico ao citar uma frase da ex-primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, ao responder, creio que aqui em São Paulo, uma pergunta sobre como ela havia obtido o consenso para fazer as reformas, as privatizações que fez na Inglaterra. E eu acho que a sua resposta, pelo que eu entendi... Foi a resposta dela, não foi a minha. Mas a sua menção à resposta dela, eu acho que é uma crítica bastante diplomática, elegante, como o senhor sempre faz, ao presidente da República, no sentido de ele querer, talvez, que o nosso presidente é um homem da conciliação, de estar querendo conciliar demais, quando talvez devesse, A Thatcher tinha maioria, momento, né? Eu queria que o senhor repetisse Você governa com maioria. o que a Thatcher respondeu e qual é a lição que o senhor tira A disso? resposta da Thatcher foi a seguinte: o consenso é a negação da liderança política. E, em seguida, ela afirmou o seguinte: na verdade, ela trabalhou ideologicamente em cima das suas reformas. Ela criou um modelo para a Inglaterra e, como uma dona de casa que persegue os seus objetivos, ela foi atrás das formas práticas de conseguir transformar aquelas proposições em coisas aprovadas. Ele é tudo menos dona de casa, por favor. Coitada da Margaret Thatcher. Eu não gostaria de ser convidado para jantar por ela. Eu estou Mas a homenageando as cozinha donas de inglesa? casa porque elas, de fato, perseguem os seus objetivos. Os com homens grande também tenacidade. perseguem quando querem, professor. Eu vou lhe dizer o seguinte: nesse caso, a Thatcher persegue melhor do que alguns homens que eu conheço. Até perder tudo para o Tony Blair. Bom, mas ela ficou 11 anos no poder e reformou a Inglaterra. Ela deixou um legado de transformação. A outra Inglaterra que eu conheci, que foi a do Harold Heath, quando existia um pouco antes do Mar do Norte, quando eu visitei Newcastle, que é uma região ao norte, a grande discussão na Inglaterra é que as pessoas não queriam sair de Newcastle porque o Ministério do Planejamento queria deslocá-las para outras cidades que fossem cidades consideradas como núcleos de crescimento industrial, porque simplesmente achavam que mobilidade de mão de obra era um custo que a sociedade inglesa não queria pagar. E o partido considerava deslocar todos os investimentos, aumentando o custo social dos investimentos, para a região de Newcastle, para poder não produzir mobilidade de mão de obra. A Inglaterra de hoje é uma Inglaterra que conseguiu entrar no mercado comum, conseguiu entrar na Comunidade Econômica Europeia. Era um país que não tinha eficiência para isso, hoje pode ficar de pé dentro da Comunidade Econômica Europeia, pode ser um país eficiente. Isso foi conseguido pela Thatcher. Quer dizer, com as reformas que ela imprimiu ao país chamado Inglaterra. Quer dizer, o que ela fez, com toda a sua tenacidade, foi criar um modelo de crescimento econômico, convencer a sociedade inglesa de que aquele era um modelo que valia a pena e transformou. E ganhar a eleição e ter maioria no parlamento. Quer dizer, o que um país precisa é de alguém que crie o modelo e transforme. Professor? Falta convicção ao governo a respeito do Eu seu acho que talvez falte tática de fazer isto. Faltou oportunidade logo depois da eleição? Será que não faltam Talvez. partidos? Eu acho que tem demais. Eu acho que talvez sobrem partidos Pois é. e exista um Partidos no seu verdadeiro sistema político sentido. que iniba a materialização disso. Mas se inibe a materialização disso, eu acho que esse deve ser um objetivo que deve ser perseguido pelo governo, para poder, no fundo, Fazer instrumentar a reforma as política. alterações de que a sociedade requer. Professor, o senhor falou que, sugeriu que a política atual macroeconômica é insustentável num determinado espaço de tempo. Acho que a pergunta que todo mundo se faz, eu gostaria de ouvi-lo, é por quanto tempo? Quer dizer, primeira pergunta, por quanto tempo você pode sustentar uma política insustentável? Segunda pergunta, se ela é insustentável, ela tende a ser atacada, tende a ser destruída de forma gradativa ou de forma abrupta, através de uma crise forte? Bom, estava conversando com o Celso no intervalo, um influente professor americano, Larry Summers, que esteve no governo durante algum tempo, escreveu algum tempo atrás um artigo, acho que foi no The Economist, onde ele dá várias recomendações. A primeira recomendação que ele dá é o seguinte: políticas não sustentáveis não devem ser sustentadas. Ponto. Se a política não é sustentável, ela tem que ser alterada.
política fiscal tem que ser alterada, a monetária tem que ser alterada. O governo, em certo sentido, deixou em aberto alterações de política cambial. Ele jamais optou por um regime de currency board, de um câmbio fixo, como optou a Argentina. Ele deixou uma certa margem de flexibilidade e tem usado uma certa margem de flexibilidade na taxa de câmbio. Quer dizer, se você olhar, a taxa de câmbio vem se desvalorizando 3%, 4% ao ano, descontando a inflação interna da inflação externa. É uma desvalorização gradativa, pequena, mas existe uma certa margem de flexibilidade. Quer dizer, a melhor coisa que pode acontecer com esta política econômica é que ela seja alterada na direção de criar sustentabilidade. Segunda coisa, você diz, até quanto resiste isto? Você tem um déficit em contas correntes que está indo acima de 4% do PIB, já chegou a 4,2% do PIB, deve chegar a 4,5%, 4,6% do PIB por volta do final do ano, mas é crescente. Quer dizer, está muito longe de ser os 5%, 6%, 7% do PIB que aconteceram nos países onde aconteceram ataques. O grau de conversibilidade da moeda doméstica no Brasil em dólares é relativamente baixo, o que significa que o volume de capitais que pode atacar especulativamente a reserva é relativamente menor. Por exemplo, no caso da Argentina é total, porque você tem conversibilidade plena do peso em dólares. A vulnerabilidade potencial do argentino seria maior se ele não tivesse reserva de tamanho suficiente com relação ao seu M4. De forma que, vamos dizer, a iminência de um ataque ou o vigor de um ataque, no caso brasileiro, são relativamente reduzidos. E o governo tem tempo de produzir alterações de política econômica que fujam desse tipo de desenlace. Esse não é um desenlace que deva ocorrer e que necessariamente vai ocorrer na economia brasileira. Quer dizer, o que eu coloco sempre é que é preciso tomar consciência de que a política não é sustentável e, portanto, ela tem que ser alterada. Não fosse pelo Larry Summers nos contar isso. Quer dizer, o governo não pode deixar a política fiscal caminhar na velocidade que vem caminhando o ajuste, ele tem que buscar essa correção, ele tem que claramente adaptar a correção da política monetária para que isso chegue a um equilíbrio interno e externo que sejam conducentes a situações estáveis, não a situações instáveis. Mas ele tem tempo, isso não há nenhuma iminência de ataque, não há nenhuma iminência de crise. O pastor ajusta as contas fiscais, subindo os impostos, nós já estamos com mais de 30% de carga Boris, o ajuste fiscal no PIB. Mais de 30, 31, 32. Como é que faz esse ajuste fiscal? Cortando o gasto. Cortando o gasto, porque para aumentar Mas as imposto, demandas não dá sociais mais, são tão grandes, como é que você vai cortar mais gasto? Os desperdícios são maiores do que as demandas sociais. Se nós quisermos manter o grau de desperdício que tem no estado de hoje, tudo bem. Mas voltando à pergunta do Celso, Dá um que exemplo, eu gostaria de professor complementar, pastor. pastor. O que está sendo desperdiçado? O que não está Para que você precisa de 1,5 milhão de funcionários públicos? Não, tudo bem, mas isso, enfim, a gente sabe. O que mais que não está sendo cortado, que poderia estar sendo cortado? Sem Deixa eu lhe dizer o prejudicar seguinte, mais ainda a invento de grande, você não vai demanda cortar em social. saúde, que já está na penúria. Sim, Você tem que cortar em pessoal. só É isso. lá, só. E para isso, Para isso precisamos... precisa da reforma administrativa, claro. Agora, só acha possível fazer isso com reeleição? E voltamos ao Não, político, né? com democracia. Não, tá bem. Deixa eu colocar o Doutor, seguinte, isso tem sido feito com democracia em todos os países que se ajustaram. Mas É doloroso e é suficiente, penoso. Às vezes é mais pessoal, lento. tem É que doloroso e é negociar, tem que penoso, ser mas derrotado. tem que ser feito. Não. Com reeleição agora é muito mais difícil do que era no primeiro mês de governo. Eu me recordo que no primeiro mês de governo, eu ingenuamente julguei que o governo devesse mandar para o Congresso 2 ou 3 reformas que fossem absolutamente fundamentais. O governo resolveu não mandar. Ele atacou o assunto dos monopólios Isso era importante lá da Constituição. e aprovou. Quando ele acabou o assunto de aprovar o assunto dos monopólios, eu me lembro que eu estava num seminário internacional, num país qualquer, e houve um discurso feito pelo então ministro da Justiça, o Jobim, dizendo qual era a tática política que o governo vinha seguindo nas reformas. E ele deu uma explicação que era mais ou menos a seguinte. Eu tenho aqui uma reforma administrativa, uma reforma da Previdência e uma reforma tributária. Existem grupos de pressão que são contrários à reforma administrativa e que são indiferentes à reforma tributária, mas são favoráveis à reforma
da Previdência. Mas tem outros grupos que são contrários àquela outra, favoráveis a essa, etc. Se nós mandarmos todos juntos, não vamos aprovar nenhum. Porque as pessoas contrárias vão se unir. Nós vamos ter que aprovar por fatias. Bom, eu achei que aquilo fazia um sentido enorme. Na minha ingenuidade, eu julguei que a tática era correta. O governo resolveu a primeira fatia, nunca mais cortou nenhuma outra fatia. Quer dizer, o custo marginal da última fatia é infinito. Ou tem um programa e se defende o programa de reformas, ou realmente, politicamente, fica muito mais difícil. Pastor, você foi presidente do Banco Central num momento extremamente delicado da vida econômica do Brasil, econômico-financeira. Diferentemente do quadro atual, quer dizer, naquela época, os grandes credores eram instituições financeiras, certo? Eram estados e instituições financeiras. Houve a crise da dívida, aí se imaginou que jamais os países emergentes iam ter acesso a crédito, de repente, houve a redescoberta, a securitização, etc. E hoje os papéis são colocados em diferentes mercados, entre investidores institucionais, fundos de pensão, companhias de seguro, investidores individuais, etc. Quer dizer, mesmo admitindo que nós não vamos ter uma crise, mas tendo um aperto maior, como é que você compararia essa situação que hoje nós temos, onde os bancos meramente são intermediários, a uma situação anterior, onde os bancos eram tomadores? Isso é uma situação que privilegia o Brasil hoje, vis-à-vis 83, 84, ou é indiferente? Não, eu acho que é uma situação muito mais sólida hoje do que era em 83, 84. Em 83, 84, você tinha a possibilidade de ter todos os bancos cortando crédito com relação aos países, como fizeram. Você lembra do Setembro Negro? Você estava lá em Toronto, eu estava junto com você, quando o México declarou que não pagava. Mas eu já ouvi raciocínio diferente. E não pagava porque simplesmente os bancos que captavam dinheiro no money market há 6 meses estavam emprestando no mínimo a 6, a 10 ou a 12 anos na outra ponta. E a probabilidade de ter uma falência de um governo retraiu todo o sistema bancário de uma vez. Os recursos hoje estão na mão de tomadores finais de títulos, tomadores de bonds internacionais, que é uma coisa que tem muito mais estabilidade do que tinha anteriormente. E grandes fundos, né? Há mercado secundário de bonds. O mercado financeiro, Roberto, você é um dos que me ensinou isso, sofreu uma revolução. Quer dizer, eu quando fui presidente do Banco Central, em 1983, 85, não existiam mercados futuros. A BMF foi criada em 86, uma semana ou 2 antes do plano cruzado. Você não tinha futuro de juros, você não tinha futuro de câmbio, você não tinha como captar sinais da economia. Eu subscrevo totalmente o que você disse, mas um grande banqueiro e ex-presidente do Banco Central também, ele mostrava uma certa preocupação exatamente no sentido inverso, que eu concordo com você. Ele acha o seguinte, que no passado, malgrado nós temos o crédito concentrado na mão de poucos banqueiros, no momento de crise seria possível sentar com meia dúzia de banqueiros e consertar, né, um programa de rescalonamento, acertar um alongamento, uma coisa assim. Ao passo que se houvesse uma crise atual, esses investidores atuais, mal comparando a situação aqui do nosso mercado de ações, são muito emotivos, são muito sensíveis. Então todos correriam para resgatar e que isso teria um fator, não de moderação de tendência, mas de aceleração de tendência. Foi outro raciocínio que me foi apresentado. Bom, é que ele é banqueiro hoje, por isso que ele está preocupado. Professor, o Ian Abreu, que é estudante, perguntou como o senhor vê o destino dos recursos provenientes das privatizações, como é possível utilizar esse recurso para reduzir a dívida pública e se o governo terá que emitir títulos para enxugar a liquidez no mercado. Vai se trocar de dívida? Não, o que eu entendi e o que eu continuo entendendo, e eu acho que todos nós entendemos, é que esses recursos têm que ser usados para recomprar a dívida pública. O que o governo vai fazer é o seguinte, o governo vende um ativo e com esse ativo ele recompra os títulos da dívida. Ele coloca esses títulos, recolhe dívida pública. O déficit público, em parte, é um déficit gerado pelo excesso de gastos sobre a arrecadação, gastos correntes sobre a arrecadação tributária. E o outro pedaço do déficit são os gastos sobre juros sobre a dívida pública. Você tem uma taxa de juros hoje que está em 21%, 22% ao ano, aproximadamente isso, não é isso? Taxa nominal de juros dos títulos públicos. Se você tiver uma dívida de 100 bilhões de reais, você todo ano está pondo 21, 22 bilhões de reais no orçamento de gastos para poder servir essa dívida. Se você recomprar 50 bilhões de dólares de dívida, esse tipo de gasto cai à metade. E essa redução de gastos é permanente.
Porque o estoque da dívida cai a metade permanentemente. Quer dizer, portanto, o fluxo de gastos cai a metade permanentemente. Quer dizer, deixa eu lhe dizer, se o presidente tivesse aceito a proposição de gastar os recursos da privatização, isso seria uma sinalização terrível. Isso mostraria que o governo Fernando Henrique tinha realmente desistido de ter austeridade fiscal, de reduzir o déficit público. Por mais meritórios que sejam vários dos gastos que você pode propor fazer com esse recurso. Quer dizer, ao declarar e se manter firme no seu compromisso inicial, que é o compromisso de recomprar a dívida pública e reduzi-la, ele nos reassegurou de que o desejo de cortar o déficit, o desejo de reduzir o déficit público, é um desejo que permanece intacto dentro do governo. Eu acho que ele com isto, reassegura de que ele está na direção correta com relação ao controle do déficit, e o melhor uso que ele pode fazer da dívida pública, das privatizações, realmente é abater dívida pública e, com isso, reduzir o déficit de forma permanente. Você diz, bom, mas ele podia criar empregos cortando gastos. Os empregos que ele cria com o governo são muito menores do que os empregos que ele vai criar na hora que os investimentos privados puderem crescer, porque a taxa de juros é mais baixa. Na hora que o consumo privado puder crescer, porque a taxa de juros é mais baixa. Uma redução de taxa de juros tem efeitos estimuladores sobre todo o setor privado, sobre todos os gastos de consumo, sobre todos os gastos de investimento, que são significativamente maiores do que os gastos públicos. O Boris Tabakoff, agora há pouco, mencionava a arrecadação tributária, que é 30% do PIB. Os gastos governamentais são perto de 35% do PIB. Nós temos um déficit aí, um Public Sector Borrowing Requirement, um déficit nominal da ordem de 5% do PIB. Quer dizer, 35% do PIB é o gasto público. Quer dizer, os outros 65% do PIB são gastos privados, em consumo, investimento, tudo isso. Quer dizer, se você estimula este pedaço da economia, que é o pedaço do setor privado, permitindo o crescimento do consumo e permitindo o crescimento dos investimentos, você gera um crescimento de emprego muito maior do que aquele emprego que você pode gerar com um aumento de gastos públicos localizados num ou noutro projeto. Quer dizer, a recompra de dívida pública me parece ser a maneira mais correta de se utilizar os recursos da privatização e, com isto, reduzir permanentemente o déficit público. Além do que, soaria extremamente eleitoreiro, não é? Você sair com um programa social agora, às vésperas de eleição. Né? Há uma característica que eu gosto do governo Fernando Henrique, que ele é um governo não populista. Quer dizer, o populismo tecnicamente definido é aquele governo que, no fundo, gasta sem prestar atenção nos recursos. Esperar chegar mais perto da eleição também. Por via das dúvidas, ele vira maquete. Mas o presidente do BNDES diz que não faltam recursos para investimento. Então, até o direcionamento desses recursos da privatização não seriam nem sequer necessários, porque não há demanda suficiente por uma série de razões, inclusive as altas taxas. Você sabe que a imaginação do governo é ilimitada. Se puser duas pessoas fechadas numa sala, elas vão inventar várias maneiras maravilhosas de utilizar os recursos públicos. Quer dizer, que sempre vão encontrar algum critério que possa ser usado. Quer dizer, eu tenho a impressão de que eles criariam formas de aumentar os gastos. O Sérgio Moro tem várias ideias. Mas se for economista, eles criarão o dobro de ideias, talvez. As ideias do presidente são melhores do que as ideias de muitos dos seus auxiliares. Eu acho que são ideias muito mais sensatas. Mas, sem dúvida, temos todas as razões para apoiar o direcionamento desses recursos para abatimento da dívida. Sem dúvida. Sem dúvida, acho que esse é um ponto que tem que ser colocado com muita clareza. E os próprios empresários que poderiam ser tentados com oferta de recursos mais amplos, tem tido uma posição muito forte de... Perdão, Tobalho. Seriam todos os recursos ou só aqueles provenientes de venda de ativos? Estou perguntando isso porque parece que, apesar da posição firme do presidente, há uma certa dúvida com relação a dinheiros, recursos conseguidos, não de venda de ativos, por exemplo, concessões, que estariam fora dessa ideia de abater dívida com ele. Bueno, seria necessário todos eles? Aí que está o... Acho que é tudo essas diferenças. Deixa eu colocar o seguinte, olha aqui, vamos resolver essa questão de uma forma prática. O dinheiro proveniente de concessões é uma fração muito pequena do total das privatizações. Quer dizer, nós não estamos falando, o grosso disso é privatização.
Eu não prestei atenção. Venda E a banda B? Eu te confesso que eu não prestei atenção para A esse banda fato. B mais outras concessões dá 8 bilhões de dólares. bilhões, Não, né? 8 bilhões de dólares A não é banda, pouco a dinheiro. banda B, né? a banda B Dá foi 6 destinada, bilhões. a banda B foi Porque negociada. tem outros. A banda B foi negociada da forma como nós sabemos que foi negociada. Quer dizer, um pedaço dela foi para bater dívida e outro pedaço não foi para bater dívida. Quer dizer, deixa eu lhe A colocar. Vale também. Quer dizer, mais Não, ou a menos Vale é inteira para. Não, Não, nem a Vale foi negociada. A Vale, A Vale parte foi pro... primeira, A depois banda B ainda não aconteceu nada. É a me banda B que confundi. está sendo A banda B discutida. está A Vale do Rio Doce é que uma parte foi para empréstimos de investimento. Se o senhor tivesse a oportunidade, e o senhor realmente conhece bem Brasília, conhece bem o nosso Congresso, porque tudo o que nós estamos dizendo aqui soa como, enfim, coisas absolutamente sensatas. Eu acho que é um apoio, um consenso sobre a correção da direção da política econômica do governo. Há que implementá-la efetivamente. Se o senhor pudesse se reunir com um grupo dos nossos congressistas, especialmente dos nossos deputados, para explicar essas coisas para ele, porque aparentemente há uma certa dificuldade em Brasília de se explicar, por exemplo, que o Brasil poderá pagar um máximo de 10 mil dólares ou 10 mil reais por mês aos funcionários públicos. Nos Estados Unidos, que tem uma economia 10 vezes maior que a do Brasil, o salário máximo de um funcionário público é 11.500 dólares. O presidente Fernando Henrique Cardoso queria oferecer 10 mil dólares para os nossos funcionários públicos. E teve uma dificuldade imensa, não conseguiu aprovar isso. Parece ser uma coisa absolutamente sensata, razoável, não queria esfolar ninguém. Se o senhor tivesse a oportunidade de falar com os nossos congressistas, com as nossas lideranças, que argumento se pode usar para convencê-los sobre a sensatez dessas ideias? Há alguma coisa que se possa dizer a eles? Deixa eu lhe dizer, o único argumento que existe é o argumento da restrição orçamentária. Esse argumento impõe racionalidade no fim do dia. Agora, quem comanda o caixa tem um grau de racionalidade maior do que quem tenta usar o dinheiro do caixa ou tenta pressionar para que gastos sejam feitos em determinadas direções. Eu acho que se você tivesse que convencer deputados, a primeira coisa que você teria que fazer é tentar encontrar, junto com os deputados, aliados que resolvessem defender esse tipo de ideia junto com o governo. E, a partir disso, montar o que fosse possível de pressão dentro do Congresso, de pressão política dentro do Congresso, para que isso fosse aprovado. Agora, a razão pela qual isto se rejeita só pode ser debitada por mim, por pressões que grupos de pressão da sociedade exercem sobre o Congresso. Quer dizer, o funcionalismo que teria os seus salários potencialmente reduzidos é contrário. Grupos políticos que teriam o custo político de suportar essa medida são contrários. E não se mobilizam os grupos de pressão favoráveis. Quer dizer, o grupo da racionalidade não se manifesta, né? Porque não há estímulo para que o grupo da racionalidade, no fundo, assuma o custo. De fato, o que nós estamos discutindo aqui é o seguinte: quem vai assumir o custo de propor a medida? Quem vai amarrar o guizo no gato? Quem, durante algum tempo, vai ser acusado de estar contra o funcionário público, de estar propondo uma redução de salário? Ninguém quer pagar esse custo. O presidente, aparentemente, não gosta de pagar esse custo, o executivo não quer pagar esse custo, os deputados não querem pagar esse custo, os partidos não querem pagar esse custo. O povo paga. O povo paga e vota neles todos. Professor, o Roberto Nakata Olimpo, que é matemático de Ribeirão Pires, ele pergunta ao senhor se o senhor tem alguma sugestão do que pode ser feito para conseguir um equilíbrio na balança comercial, quer dizer, para o Brasil poder exportar mais, aumentar suas receitas com exportação. Não tenho nenhuma sugestão outra que não seja você ter estímulos para investir em atividades exportadoras. Nós perdemos esses estímulos quando valorizamos a taxa de câmbio. E vamos ficar sem os estímulos durante um bom tempo, porque simplesmente o governo não tem condições de mexer na taxa de câmbio. Os exportadores O Brasil não vai podem ficar conviver mais com isso. eficientes? Deixa eu tirar a conclusão central que eu quero tirar disso. Ao ter valorizado a taxa de câmbio, o Brasil optou por produzir desenvolvimento econômico baixo. Taxas muito pequenas. Quer dizer, política fiscal expansionista requer
taxas de juros altas, o que já reduz o incentivo ao investimento de capital físico. A taxa de câmbio valorizada desestimula os investimentos nos setores produtores de bens internacionais. Quer dizer, como você não pode quebrar o equilíbrio externo, você não pode correr o risco de ser pego pela não sustentabilidade dessas contas todas, o crescimento econômico será baixo. Mas, peraí, acho que agora, faz pouco tempo, o senhor disse que não é simpático a ideia de se mexer no câmbio, de valorizar o câmbio. Mas agora, pelo que eu estou entendendo, apesar de toda antipatia, não há outra saída. É isso? Essa não é a minha saída. A saída que o governo optou é por manter a taxa de câmbio se desvalorizando no máximo ao ritmo desse 0,6 ao mês. Quer dizer que o governo vai ter que adotar essa saída. O governo adotou essa saída. Essa é a opção dele. Ela está adotada. Bom, Não como é adianta que você sai reclamar. da opção do governo, é isso? Isso é a Quer dizer opção que do governo. o câmbio vai ser bom, mas- desvalorizado. O câmbio está sendo desvalorizado 7% ao ano. Mais rápido. Não, ele vai desvalorizar a 7% ao ano. Ele vai preservar o objetivo da inflação. E nós vamos... Toda a sua política econômica está montada para preservar o objetivo da inflação. E nós E vamos o ter um crescimento vai... crescimento econômico mais baixo. Essa é a consequência. É uma fatalidade. Isso não tem dúvida. Professor, se E o... como é que sai disso? Peraí, Paulo, por favor. Agora eu fiquei angustiado aqui. Nós vamos ficar com um crescimento econômico mais baixo até o governo ter produzido alterações fiscais, monetárias, etc., que permitam ele mexer no câmbio sem criar nenhuma ruptura do ponto de vista inflacionário. O governo vai privatizar enquanto isso, para fazer uma ponte até a reforma fazer efeito e tal, até esse processo. Não, você pode aumentar a costuma ser. produtividade da economia nesse tempo, aumentar. Sem investir é um pouco difícil, né, Roberto? Mas você está importando, você pode aumentar a produtividade. Nós estamos importando bem de consumo. Você pode diminuir Nós barreiras temos. externas à nossa exportação. Não, menos. O senhor acha que acelerar um pouco o câmbio, como tem dito recentemente o diretor de Banco Central, como o Francisco Lopes, quer dizer, acelerar 2%, ele tem falado de 2% do câmbio acima da inflação, que descontada ainda a inflação externa, daria uma 3%, 4%, 5% de valorização anual. Isso é uma solução? Qual é o inconveniente de se fazer essa aceleração gradual? O inconveniente dessa aceleração gradual é que ela requeriria uma elevação um pouquinho maior de taxa de juros. Se você tem que defender a posição de reserva, você tem que manter o cupom cambial numa certa altura. O inconveniente disso, do ponto de vista de mudança de preço relativo, ela seria benéfica. Mas ela requer uma certa subida de taxa de juros para evitar perda de reservas. Ela tem esse inconveniente. E o trade-off aí não justifica? Talvez sim, mas a minha impressão é de que nós vamos ficar com taxa. Nós já estamos com taxa. Roberto, a economia está tendendo para a paralisação do crescimento, porque a taxa de juros está em 13% ao ano, o cupom cambial está em 21% ao ano, a taxa nominal de juros, a taxa real de juros está em 13%, 14% ao ano, a mais baratinha, que é a taxa de juros de curto prazo do Banco Central. Quer dizer, isso, as pessoas perguntam por que o crescimento econômico, por que o crescimento do produto, que vinha se recuperando tanto do segundo para o terceiro trimestre de 1996, de repente parou. E o seguinte, não é que ele de repente parou, ele veio parando ao longo do tempo. Sabe o que veio fazer ele parar? Essa taxa de juros que está aí. Taxas de juros dessa magnitude param qualquer economia. Quer dizer, você dá um salto e ela tende para um patamar. Quer dizer, se nós formos puxá-la mais para cima, nós vamos condenar o crescimento econômico. Pastor, o que a gente seria ainda menor o taxa de Pastor, crescimento. o que a gente faz com a melhora do poder aquisitivo da população conseguida nesse período? Bota de lado? A melhora do Pressiona poder os aquisitivo, preços? a melhora do poder aquisitivo da população já foi absorvida nesse nível de consumo que está aqui. Terminou? Eu acho que terminou. Bom, alguns essa melhora do setores poder da indicação aquisitivo que terminou, né? já aconteceu ao longo desses últimos... E agora teremos piora do poder aquisitivo? Não, nós não temos piora do poder aquisitivo. teremos Nós daqui pra não frente. temos Não, crescimento fica de poder nesse aquisitivo. novo patamar. Estamos num patamar novo. Professor, Patamar parado. o senhor quer dizer então que estabilidade econômica com crescimento agora como bandeira eleitoral é balela? Não, eu estou lhe dizendo o seguinte, o governo optou pela estabilidade econômica como bandeira eleitoral. E eles têm, a retórica, pelo menos do ministro Malan, do pessoal da área econômica, tem sido o seguinte, vamos fazer o crescimento econômico possível. Mas tem uma corrente do governo que defende crescimento econômico Mais que possível. mais que possível. Impossível. Estabilidade com crescimento. Não me parece que Não, a seja a decisão corrente que já está foi imprimindo tomada. a orientação à política A econômica. decisão já foi tomada. A orientação da política Eu econômica queria- está sendo imposta por uma crescer corrente que está pouco. limitando o crescimento econômico para evitar uma ruptura externa. O senhor seria favorável assim,
aumento de inflação, suportar um aumento de inflação para ter mais crescimento econômico? Não. Pequeno. Não existe isso. Pequena inflação, assim, pequenininha, vira grandona. Pois é, então é isso. Professor, não é pequena a por isso que o inflação, governo a elegeu inflação estabilidade ligeiramente econômica grave, como né? assunto A inflação principal. brasileira é de 8 Não, eu não Aí é o sei problema do aqui, bêbado, não dá para ideia iniciar a que tomar você uma pode crescer caipirinha. Um pouquinho a inflação para gerar. Primeiro, a teoria econômica não te permite ser tão precisa sobre quantos pontos de porcentagem de inflação você tem que renunciar para gerar um ponto a mais de crescimento Então está econômico. certo o governo em eleger estabilidade como ponto principal, ainda que... Eu não tenho no nada crescimento. contra a eleição da estabilidade. Eu acho que a eleição da estabilidade é um grande objetivo de política econômica. O que não é grande aqui é o mix fiscal monetário que eles escolheram para obter a estabilidade, que sacrificou mais crescimento econômico do que era necessário sacrificar. Que eles escolheram ou Professor, foram obrigados a escolher? Eu tenho uma dúvida em relação assim, à sua carreira. É o seguinte, o senhor é, ninguém tem dúvida, um dos economistas mais competentes do Brasil, um dos mais inteligentes. Mas quando o senhor esteve no Banco Central, o senhor tentava combater a inflação que estava alta, subindo bastante, era o começo da grande escalada, com a política monetária. E se eu ficasse lá mais uns 10, 20 anos, talvez eu não conseguisse reduzir a inflação, nem conseguir controlar a inflação, porque tinha um problema de fundo que era a indexação da economia. O senhor não pensou na indexação porque não acreditava nela ou porque não sabia fazer a desindexação? E mais, o senhor, hoje, aqui no que o senhor falou até agora, o senhor mostrou que é favorável à abertura, mas no período que o senhor estava no governo, no final do governo Figueiredo, não se falava nesse assunto. O senhor é a favor da privatização? E também isso não foi tocado no seu período? O senhor é a favor do fim da estabilidade do funcionalismo público, mas isso também não foi tocado. Por que seus objetivos foram tão acanhados, professor? Deixa eu lhe colocar o seguinte. Primeiro, você tem que ter um pouco de modéstia com relação ao nível de conhecimento que existe na época e que existia depois. Eu acabei de falar para vocês agora há pouco que quando eu estive no Banco Central não existiam mercados futuros, por exemplo. Segundo, você me faz lembrar de um aspecto de política monetária naquela época. Deixe-me te lembrar de um outro. Eu cheguei no Banco Central no dia 5 de setembro de 1983. No dia 7 de setembro, que era um feriado, eu me reuni com a equipe da área econômica, da área externa do Banco Central, com o então diretor da área externa, que era o Zé Carlos Madeira Serrano, e com outras pessoas que faziam parte da área externa. Eu perguntei quanto nós temos de reservas. Nós tínhamos 200 milhões de dólares de reserva. Nós tínhamos atrasados comerciais, não atrasados de... Existia a 851, você lembra disso? Eram mais ou menos 3 bilhões de dólares de atrasados, assim, tipo conta de insulina, conta de insumos e etc. Você acha que uma pessoa que chega no Banco Central, numa situação como esta, pode ter na frente algum outro objetivo, que senão o objetivo de repor o caixa da República? Eu me recordo muito, naquela época, eu discutia com uma figura que eu aprendi a gostar muito, que chama-se Jacques de la Rosière, e um outro homem que eu aprendi a respeitar muito, chamado Paul Volcker. Por que você não sobe a taxa de juros? Para poder combater a inflação. Bom, o que eu aprendi naquela época e aprendi hoje, e cheguei a escrever sobre isso um pouco mais seriamente do que simplesmente artigos de divulgação, artigos acadêmicos de pesquisa, é que quando você tem taxa real de câmbio fixa, a política monetária é endógena. Se você subir a taxa de juros, você não corta a demanda interna. Você produz um estímulo para o ingresso de reservas. Isso a gente sabia naquela época. E a subida de taxa de juros naquele momento não era derivada do desejo de se reduzir a inflação, mesmo porque a inflação não podia ser reduzida, porque as mini desvalorizações acompanhando a inflação não poderiam ser alteradas, essencialmente porque o país tinha quebrado. Você tinha que direcionar a taxa de juros para acumular reservas, para repor o caixa do país. Os objetivos eram muito mais limitados do que os objetivos que existem hoje. Em terceiro lugar, essa questão da inércia era absolutamente não compreendida. Eu me recordo que as discussões com o Fundo Monetário Internacional nessa época, talvez o Paulo Sotero se lembre disso um pouco, porque você já, naquela época, estava por Washington, me parece. As discussões eram que o fundo acreditava que a eficácia da política monetária naquela taxa de inflação era muito maior, o fundo simplesmente não tinha ideia do efeito da inércia. Os primeiros artigos produzidos no Staff Papers do fundo sobre inércia derivada da fixação da taxa real de câmbio,
datam de 1988, de Quando 1989, foi aquele vários anos. seminário na USP que o senhor coordenou sobre esse assunto? Que ano foi aquilo? Que veio Aquilo foi gente de 70, Israel, aquilo foi, não, crise quando veio o Dom americana. Patinkin aqui. Isso. Quando veio o Dom Patinkin aqui, aquilo foi em 1970, não, 78, 79, por aí. Quer dizer, era uma surpresa, uma coisa ainda... Porque naquele tempo, o conhecimento sobre indexação era muito mais baixo. Deixa eu lhe contar uma coisa, Miriam. Não existe um conhecimento econômico que está estabelecido há 200 anos e que é só a gente pegar lá dentro da caixinha e buscar a noção de inércia, a noção de endogeneidade, a noção de taxa de câmbio, etc. Essas coisas foram criadas ao longo do tempo e boa parte do instrumental usado para se criar este modelo de combater a inflação que foi usado com sucesso agora é uma coisa muito mais recente do que vocês têm noção. É coisa que vem desses últimos 3 ou 4 anos. É uma coisa que, na verdade, foi derivada de reflexões profundas sobre várias experiências que foram feitas no passado. Os erros que eram feitos eram analisados, eram repensados. Isso foi produzindo inovações de conhecimento teórico que foram permitindo esse tipo de conhecimento. De forma que, se você quiser me avaliar, eu estou absolutamente e estou humildemente aceitando a tua avaliação, com muito respeito. Mas eu gostaria de ser avaliado ao nível do conhecimento da época, que era aquele que eu tinha, e não ao nível do conhecimento daquele que é hoje, que é aquele que a gente supõe que tem. A privatização, eu me recordo uma coisa, nós tentamos fazer uma reforma, que era a da eliminação da conta de movimento, que era o início da mudança do controle monetário. Acabou sendo feito pelo Funaro. Tomamos um volume de pancada do doutor Fernando Henrique Cardoso e dos atuais membros do PSDB, que foi uma coisa de realmente ir embora para casa triste. Eu me recordo o seguinte, tudo que vinha daquele grupo, que era um grupo que trabalhava num regime militar, era acusado de mal, essencialmente, que provinha do regime militar. Deixa eu lhe contar uma historinha. Eu tenho um grande amigo no PSDB, que é o Edmar Baixa. Eu gosto muito dele, é um amigo pessoal meu. Eu estava no exame eu vou fazer essa inconfidência aqui, ele vai me perdoar. Eu estava no exame de cátedra dele, na UFRJ, quando um outro examinador, não eu deu ao Baixa um enorme respeito, levantou e perguntou o seguinte: por que você largou todas essas ideias da heterodoxia econômica e você hoje está falando em alocação eficiente de recursos? Que o Baixa sempre falou, ele sempre foi um economista brilhante. E o Baixa dizendo o seguinte: vamos distinguir as posições que nós tínhamos politicamente lá atrás das posições que são as economicamente corretas e racionais. Muitas vezes você, porque está politicamente contra um particular governo, você vai contra um particular tipo de medida, essencialmente porque você é de uma linha política contrária. E no meio de uma briga política muito importante, essas coisas ficam confusas e ficam misturadas. Com o passar do tempo, com essa poeira que já sentou há muitos anos, eu acho que as pessoas voltaram a pensar em termos de paradigmas econômicos, onde elas podem tomar decisões relativamente racionais, sem nenhum tipo de restrição de caráter político, sem nenhuma vedação de caráter ideológico, e serem muito mais frias nas proposições dos temas econômicos e das soluções econômicas que imaginam que possam... Professor, aqui, só para completar esse pedacinho aqui esse teste que você estava lá na cátedra do professor Edmar Baixa, o senhor teve noção de exatamente o que estava acontecendo? Ele trabalhou a vida inteira no setor privado e fez aquele concurso para se aposentar 6 meses depois pelo setor público. Exatamente, o nosso problema é o gasto com os aposentados do setor público. Também sem fazer nenhuma avaliação ideológica, apenas uma questão da coerência. Isso não é incoerente? Eu também acho o professor Edmar Baixa brilhante, mas esse fato da vida dele, do qual o senhor participou aí, não é uma incoerência? Não, o que eu participei, no fundo, foi da avaliação do caráter como economista, de um economista brilhante, e que eu continuo achando que é um economista brilhante. Professor, recebi um fax aqui um pouco extenso, eu gostaria de pedir paciência do telespectador e do senhor para eu ler o fax. Pergunta ao professor Pastore. Com seu habitual brilhantismo, o professor Pastore fez uma série de considerações relevantes sobre a economia brasileira. Traçou um paralelo entre a capacidade da primeira-ministra Thatcher em implantar as reformas e a privatização e a dificuldade do presidente mobilizar a opinião pública em favor de seu projeto de mudanças, que seria decepcionante, segundo o professor.
Como o professor salientou que não gosta de subscrever teses, mas de registrar os fatos, gostaria de relembrar alguns fatos. A. O programa de privatização na Inglaterra iniciou-se em 79. Depois de iniciado, a primeira empresa foi privatizada em 1981. B. O prazo para a privatização dos principais setores foi o seguinte: elétrico, 16 anos, telecomunicações, 14 anos, portos, 13 anos, siderúrgico, 9 anos, gás, 7 anos, telefonia, 7 anos. C. 18 anos depois de iniciado o programa de privatização, ainda resta para completar a privatização dos seguintes setores: ferroviário, correios, eletricidade nuclear. A pergunta é: quem está sendo lento? Com os cumprimentos ao professor Pastor e um abraço aos amigos do Roda Viva, Sérgio Amaral, secretário de Comunicação Social da Presidência da República. Nós retribuímos o abraço e agradecemos a participação do ministro Sérgio Amaral. Obrigado ao ministro Sérgio Amaral. Eu acho que é sempre refrescante a gente ter noção sobre o timing disso, mas eu pediria ao ministro Sérgio Amaral, por exemplo, que olhasse ao sul do Brasil, e olhasse para a Argentina, e verificasse se ele não gostaria de talvez seguir a velocidade portenha, que talvez seja um pouco maior do que a velocidade inglesa, e que certamente é muito maior do que a velocidade brasileira, a portenha. Desse uma olhadinha um pouco por cima da Cordilheira dos Andes e desse uma mirada no Chile e verificasse como o Chile conduziu velozmente o seu programa de privatização. Mas a Codelco não foi privatizada. Se lembrasse, por exemplo, que o Chile hoje está discutindo, o Chile, no fundo, se recusa a entrar no Mercosul, a discutir a entrada no Mercosul, porque a redução de tarifas do Chile já foi muito maior do que a redução que nós fizemos com a Argentina. Eles estão muito mais avançados no programa de abertura comercial. Desse uma segunda olhada para o Chile e visse, por exemplo, que o Chile fez do seu programa dentro da democracia, Miriam. No Chile? Agora, o programa de seguridade social, o programa É bom lembrar que eles são um pouco tutelados, né? O Pinochet ainda está lá vivo. Bom, eu não sei, como ele lembrou, me parece ainda que não o foi povo teve o privatizado. direito de eleger o seu último presidente, e isso eu acho que define realmente o que é uma democracia, livremente, absolutamente livre. Eles fizeram uma reforma do sistema de previdência, que foi uma reforma exemplar. Hoje em dia, o Chile tem problemas de ter muito mais recursos de poupança da Previdência do que ele tem ações de empresas chilenas para poder comprar, e está começando a exportar capital para os demais países latino-americanos. O Chile está hoje discutindo não só mais o seu programa de educação superior, que já atingiu um nível de qualidade e de excelência muito grande, mas está começando a se preocupar realmente em melhorar em muito a eficiência da educação primária, da educação secundária, com o intuito de transformar isso num motor do crescimento econômico. Todos esses são países latino-americanos, são países de habla castelhana, são países que não são do primeiro mundo, e são países que estão numa velocidade de progresso muito maior do que a velocidade do Brasil. Professor Pastore, às vezes, não é o seu caso, mas os analistas econômicos se parecem com os estilistas da alta costura. Funcionam em cima de modelos que não são muito da realidade das pessoas comuns, aquelas mulheres magras. Supermodel. Quando você vai ver na vida real, aquilo não existe. Você não vê no meio da rua. O Chile não é... Tudo bem, é um modelo, é uma experiência. Para nós, quanto vale uma experiência chilena? Vale um país que nos últimos 10 anos dobrou a renda per capita. Do que essa cidade aqui? Todo país que em 10 anos dobra a renda per capita, eu acho que tem alguma coisa a ensinar. Professor, há dias em Washington, um membro do governo, o presidente Fernando Henrique Cardoso, diante dessa mesma pergunta sobre as dificuldades que nós temos tido no que, enfim, nós chamamos lá no Congresso, da nossa conversa nacional, do nosso debate, da nossa conversa entre brasileiros, de avançar nessas reformas que parecem ser consensuais. Quer dizer, a ideia de que devemos ajustar as contas públicas, nós não podemos viver além do que arrecadamos no setor público, parece óbvio. Várias pessoas numa mesa redonda perguntavam a ele, o ministro Wefort, Francisco Wefort, e ele dizia que ele acredita que existe na sociedade brasileira, na imprensa, entre os empresários, no Congresso, em algumas parcelas do governo, uma certa perplexidade diante do sucesso das políticas de mercado. Porque nós somos um país culturalmente que até recentemente eram muito resistentes a isso. E estamos tendo sucesso nisso, mas não estamos tendo uma dúvida. Ele até falou em déficit intelectual.
está havendo um déficit intelectual, que seria o terceiro déficit, temos o fiscal, o externo e agora o intelectual, para avançar nessa discussão. O senhor detecta isso, não? Existe uma falta de convencimento da sociedade brasileira de que esse é o caminho? Alguns anos atrás, se você falasse em privatização, voltando um pouco à pergunta da Miriam, para mim, era virtualmente impossível você discutir isso. Quer dizer, a ideia de que o Brasil não ia privatizar nada, o Estado era todo poderoso. Nós chegamos a desenvolver os modelos de associação do Estado com capital estrangeiro, com capital nacional. A história dos outros países mostrou que a privatização era uma coisa factível, melhorava a eficiência econômica, o Brasil se convenceu. E hoje está privatizando. Eu acho que o grande progresso na privatização não veio de nós reinventarmos a roda, veio de nós observarmos a experiência dos outros. Há alguns anos atrás, a discussão de que liberalização comercial, do comércio internacional, era uma coisa positiva, também era execrada no Brasil. O Brasil viveu com políticas protecionistas por anos a fio. Teve recaídas muito fortes de protecionismo quando aconteceu a primeira crise do petróleo. E julgava que realmente se abrisse as fronteiras, se derrubasse certos níveis de proteção, sua indústria seria destruída, ele não teria condições de crescer e assim por diante. Por exemplo, a indústria automobilística não podia reduzir a proteção, a indústria de informática não podia reduzir a proteção. E os 2 milhões de televisores, que viraram 8 milhões de televisores, viraram porque, mesmo no contexto de uma abertura comercial. A experiência dos outros países sobre abertura comercial veio mostrar que isso era factível, que isso permitia um crescimento econômico mais acelerado. As lições da história, as lições dos outros países são lições muito importantes. Quer dizer, quando o país cria crenças de que um certo caminho é o correto e depois analisa a experiência de outros países, pode perfeitamente mudar a sua orientação inicial e buscar rotas de política econômica que sejam mais eficazes. Eu acho que em boa parte a gente aprende com a história, em boa parte a gente aprende com a experiência dos outros. Professor. E eu acho que nós temos aprendido com a experiência dos outros e temos reformulado os nossos padrões sobre como fazer política econômica. Professor, nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor pudesse responder rapidamente a 2 questões. A primeira, pela pergunta Maura Galvão, o Paulo César Lima, de São Paulo, a Maura Galvão do Butantã, o Fernando Ribeiro, aqui de São Paulo, também engenheiro civil, o Paulo Neto, todos aqui de São Paulo. Todos eles estão preocupados com bolsas, investiram na bolsa, vão perder dinheiro, não vão perder dinheiro, a bolsa, até quando ela vai ser uma boa aplicação, não será uma boa aplicação, o que mostra que, de uma certa maneira, a Bolsa de Valores está se popularizando no Brasil. Se os economistas fossem bons para saber o comportamento da Bolsa, todos eles estavam ricos. Não estavam dando aula de economia na Universidade de São Paulo, nem tentando vender conversa de consultoria para empresários. O investimento em Bolsa é um investimento que reflete, na verdade, a expectativa de retorno sobre as ações que você está comprando. As ações das empresas estatais no Brasil estavam muito subvalorizadas no passado, porque as tarifas estavam defasadas, porque os custos das empresas estatais eram muito altos. O governo investiu para preparar essas empresas estatais para a privatização, corrigiu suas tarifas, reduziu seus custos, melhorou a eficiência administrativa e as ações subiram de preço. No último semestre subiu, o índice Ibovespa subiu perto de 80% antes dessa queda recente da mais de bolsa. 80%. Bom, grande parte dessa valorização ocorreu nas empresas estatais. As empresas privadas não tiveram uma valorização semelhante a esta porque não tiveram esse tipo de correção que tiveram as empresas estatais e estão penalizadas por juros altos e por perspectivas de crescimento econômico um pouco piores. Quando você olha para isso, os investidores, os analistas de bolsa, não eu, economista, ou os outros economistas que olham aspectos de política econômica, pode dizer de que a tendência das bolsas é refletir isto, portanto ainda tem um caminho para ir para cima. Agora, ninguém consegue prever, são essas flutuações que ocorrem por nervosismo, por alavancagem excessiva, por expectativa de subida de juros, como essa que aconteceu recentemente. Quer dizer, o conselho que um economista pode dar a esse respeito é um conselho que tem que ser muito cauteloso,
Eu não gostaria de dar nenhuma opinião a respeito de como isso caminha, porque, enfim, isso interfere com a poupança privada de cada um dos indivíduos. Quer dizer, o que eu imagino, e essa é uma história que sempre se repete em bolsas, é que esse é um investimento de muito longo prazo. A longo prazo são investimentos que produzem retornos mais altos do que os investimentos em taxa de juros. E a recomendação que os especialistas no campo sempre nos dão é que se você tiver um dinheiro que você vai precisar a qualquer momento, é melhor você deixá-lo numa aplicação mais líquida, de renda fixa, a uma taxa de juros fixa, e você só destine à Bolsa aquelas suas aplicações, que são aplicações que possam ficar por um longo período de tempo e que, portanto, possam sobreviver a essas oscilações que são oscilações naturais da Bolsa. E o Francisco Alves, que é juiz federal em Recife, e o Carlos Alberto Lunardi Germani, de Vespasiano, Minas Gerais, que é engenheiro de venda, os dois perguntam qual é a opinião do senhor sobre a independência do Banco Central. Bom, eu jamais poderia ser contra a independência do Banco Central. Há um movimento muito grande de bancos centrais no mundo que conseguiram arranjos institucionais de grande independência e que vem produzindo grande estabilidade de preços. Você pega o Banco Central da Nova Zelândia, o Banco Central da Austrália, que recentemente ficaram independentes, conseguiram arranjos institucionais muito interessantes. São bancos absolutamente independentes do poder político e o presidente do Banco Central tem um contrato de risco com o executivo. Ele é compelido a cumprir uma meta sobre a inflação. Na Nova Zelândia, me parece que é uma meta de 2,5% ao ano, 3% ao ano, com 2 ou 3 pequenos desvios que podem ocorrer por coisas imprevistas. E se o presidente do Banco Central não cumprir esse tipo de meta, ele perde o cargo, perde o salário, etc. O banco, como o Banco da França, que foi um banco que durante muitos anos foi altamente dependente do ponto de vista político, conseguiu um grau de independência muito grande. O Bundesbank sempre foi um banco central muito independente, o Federal Reserve é um banco politicamente com um razoável grau de independência. Em geral, quando você tem bancos centrais independentes, a qualidade da política monetária fica mais imune às pressões fiscais, às pressões do executivo. Isso não garante sozinho a estabilidade de preços, mas garante ao Banco Central, à diretoria do Banco Central, um poder muito grande de resistir a pressões para monetizar déficit. Portanto, em média, a inflação tende a ser mais baixa. Professor, o Amauri Ramos de Guarulhos aqui manda elogios à participação da Miriam Leitão nesse programa, o Luiz de Moura de Mairim, que elogios ao senhor, o Marcelo Bonito, que é estilista de moda aqui em São Paulo, diz que esse foi o mais esclarecedor e didático programa de economia que ele já viu em muitos anos, graças ao nível dos entrevistadores e entrevistado, manda parabéns para todos. O arquiteto João Alves manda a citação da Margareth Thatcher: o consenso é o processo de abandonar todas as crenças, princípios, valores e políticas na procura de algo no qual ninguém acredita, mas sobre o qual ninguém objeta. Mandou essa citação para o senhor. E o José Luiz Rázio, da Moca, que é publicitário, pergunta como é que o senhor mantém a sua forma física almoçando quase todos os dias no Restaurante América. É verdade isso? É. Fala para ele que às 6 horas da manhã eu estou em Ibirapuera andando. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Roda Viva essa noite. Muito obrigado à nossa bancada de entrevistadores, a sua atenção e a sua participação. E eu lembro que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite, pontualmente, hein? Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite.